Boa noite, eu sou o Lucas Vaz Momo, estou aqui hoje para falar sobre redes neurais artificiais em dispositivos Raspberry Pi e Arduino para proteção e antilhamento em redes elétricas com presença de geração distribuída. Meu orientador é o Thales Lopes. Em relação ao sumário, a gente vai falar aqui sobre introdução, o que é mini e micro geração distribuída, o que é um alinhamento não intencional, o que são RNAs, o que é o microprocessador Arduino, os resultados alcançados e as próximas etapas. Em relação aos objetivos, a gente tem aqui a obtenção de conhecimento sobre RNA e proteção de redes elétricas, com destaque para proteção e antilhamento, aprender sobre como funcionam os microprocessadores, em especial Arduino, sua aplicação na área de engenharia e a modelagem de proteção e antilhamento para GD, integrar o Arduino com o Simulink numa rede teste de 5 barras, desenvolver o algoritmo da RNA e aplicar ela na proteção e antilhamento no Arduino com a rede já treinada, desenvolveu o algoritmo de treinamento da SRNA no microprocessador de maior capacidade, como o Raspberry Pi. Em relação à mini e micro geração distribuída, os sistemas elétricos tradicionais eles são constituídos por 3 etapas, sendo geração, transmissão e distribuição, que são considerados unidades centralizadas, ou seja, eles possuem sua localidade distante do consumidor e têm uma topologia radial, em qual o fluxo ocorre em um sentido, que é da geração para as cargas, sem intermédio de outras fontes energéticas. Entretanto, como a demanda energética brasileira aumentou consideravelmente nos últimos anos, tornou-se interessante uma nova alternativa topológica, que é a inserção de pequenas unidades geradoras conectadas diretamente no sistema de distribuição, que é conhecido como geração distribuída. Assim como na figura aí a gente tem um sistema eólico conectado diretamente no sistema de distribuição. O problema é que essas redes de distribuição tradicionais não foram projetadas para suportar as injeções energéticas da GD, e isso resulta num aumento de complexidade de operação e controle do sistema de distribuição. Um dos conceitos mais importantes no fornecimento de energia elétrica para o consumidor é a continuidade, e ela está intimamente ligada à segurança do sistema de potência. Então, se tiver violação de algum limite operativo, como aumento de tensão no barramento do sistema, o equipamento específico pode ser desconectado devido à sua proteção individual, que a gente vai ver mais à frente. Em relação ao alinhamento não intencional, a gente tem a norma 1547 de 2003, qual o ilhamento ele ocorre quando a região atendida pela concessionária entra em um estado operativo, onde fica energizado apenas por um dos sistemas e desconectado dos outros. E esse pode ser um cenário controlado. O não intencional ele acontece quando o recurso da GD mantém energizado parte da área atendida pelo sistema elétrico de potência após um evento que requer a desconexão, seja ele um problema da rede, situação de emergência, violação operativa. Esse tipo de situação, de acordo com a norma, tem que ser identificada pelo gerador distribuído em até 2 segundos, e esse deve ser desconectado da rede, evitando assim a formação de ilhamento. Mas o problema é que, como os ilhamentos eles ocorrem em situações de falha no fornecimento de energia, as equipes de manutenção já estão sob pressão por conta da alta demanda e é bem possível que elas se descuidem dos procedimentos de verificação de energização da rede e isso resulta em diversos acidentes. A gente tem até aqui um gráfico de morte de funcionário por região, algo bastante preocupante. Ainda sobre brilhamento não intencional, a gente tem na figura o exemplo de um dele, onde ocorre um problema no sistema de distribuição na subestação e o sistema foi aberto no ponto C. Caso a proteção da interconexão do gerador distribuído com o sistema de distribuição no ponto E não atue, então é formada uma zona de ilhamento. Em relação às técnicas tradicionais contra o ilhamento não intencional, a gente tem as passivas e as ativas. As ativas requerem um equipamento alocado na GD injetando sinal, provocando pequenas alterações de comportamento do sinal elétrico, e as passivas, baseadas na análise de medida de frequência e tensão, que são obtidas no ponto de interconexão entre o gerador distribuído e o sistema elétrico. As vantagens das técnicas ativas são as baixas zonas de não detecção, mas em contrapartida induz distorção de sinal no sistema, tem um alto tempo de identificação de ilhamento e a distorção que é inserida ela pode afetar os níveis de potência e estabilidade. A gente tem como exemplo aí a análise de medição de impedância, análise de alteração de fase de frequência. E as técnicas passivas têm como vantagem baixo tempo de detecção, não gera distúrbio para o sistema, é precisa quando tem desequilíbrio entre geração e demanda. Já quando tem equilíbrio, ela precisa de maior atenção nos pontos de ajuste do relé. Tem que tomar cuidado para não causar desligamentos desnecessários por conta desses ajustes. Como exemplo, a gente tem a análise da taxa de variação de potência e de deslocamento de fase. Bom, aqui na figura a gente tem uma zona de ilhamento. A área da figura é a zona onde o ilhamento não é detectado pelas técnicas tradicionais.
E esses limites de não detecção são os limites de ajuste de sub-sobrefrequência e sub-sobretensão. Por exemplo, se o relé de sub e sobretensão estiver ajustado para meio e 1 PU, e o ilhamento fazer com que o nível de tensão caia para 0,6 PU, então o relé de tensão não vai detectar o ilhamento. Ou se, por exemplo, a frequência for ajustada em 50 Hz, 60 Hz, e a frequência por conta do ilhamento oscilar para 51 Hz, também não vai ser detectado o ilhamento, vai ficar aí dentro dessa área de não detecção. Bom, em relação às redes neurais artificiais, elas são um conjunto de unidades de processamento por neurônios artificiais conectados por um grande número de sinapses artificiais que são representados por vetores e matrizes de peso sinápticos. Em relação à arquitetura da RNA, a gente vai ter camada de entrada, camadas escondidas, a depender do tipo de RNA que foi montada, e a camada de saída. Aqui utilizada no projeto vai ser a RNA com um algoritmo de treinamento backpropagation, em português retropropagação do erro. É o algoritmo mais utilizado no treinamento de RNA. Se trata de um modelo de perceptron multicamadas feed-forward, em inglês é MLP, Multilayer Perceptron. E nele um padrão é apresentado, a camada de entrada, os valores são calculados através da rede, camada por camada, até que a resposta seja produzida, pela camada de saída. A saída que é obtida é comparada à desejada pelo padrão de entrada, e se o cálculo não estiver correto, esse erro é calculado. Então ele pega esse erro, envia de volta à camada de entrada, os pesos das conexões dos neurônios das camadas internas são modificados conforme esse erro, e os valores são atualizados a cada etapa. Esse erro é progressivamente sendo reduzido a cada iteração até atingir um nível satisfatório, e esse nível é definido previamente. Bom, a gente tem aqui o algoritmo sobre o que eu falei exatamente agora, de forma mais matemática. Vou dar uma passada rápida por causa do tempo. Em relação ao Arduino, é uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto. Aqui na figura a gente tem um experimento que eu fiz no Arduino, que é um sinal de tráfego de carro, que ele fica vermelho, amarelo e verde, para treinar a sua aplicabilidade, utilizando a protoboard. E teve a montagem também do sistema elétrico de 5 barras no Simulink, com presença de geração distribuída e a inserção de 2 geradores síncronos em pontos distintos. E essas simulações são utilizadas para obter uma base de dados descrevendo o estado do ambiente, ou seja, todas as variáveis avaliadas no ponto de interconexão da GD com a rede de distribuição. Foi inserido o Arduino, como se pode observar na figura. O Arduino recebe os dados da rede de frequência e tensão, e ele, baseado na rede treinada, ele vai tripar ou não o disjuntor se ele detectar o ilhamento. Em relação aos resultados, a gente tem aqui MATLAB contra integração direta. Foi escolhido o MATLAB e não integração direta na rede por conta da sua facilidade e baixo custo. A gente tem a baixa capacidade de processamento do Arduino para o treinamento da RNA, e esse é um dos motivos de querer realizar o mesmo experimento em um microprocessador mais evoluído, como o Raspberry Pi. E aqui em relação aos resultados ainda, a gente tem a aplicação da rede neural, a montagem da rede no Arduino e ela sendo treinada. E em relação às próximas etapas, a gente tem como próximo projeto PIBnova, obter os conhecimentos sobre o Raspberry Pi, realizar testes e operações conjugadas com outros microprocessadores, desenvolver RNA no Raspberry Pi agora, só que com uma estrutura mínima de 3 camadas na RNA, desenvolver um código computacional de proteção de ilhamento utilizando RNA no Raspberry Pi, e avaliar essa proteção de ilhamento com RNA utilizando uma rede elétrica energizada. Queria agradecer a todos por terem assistido até aqui, me desculpar pelo tempo, gostaria muito de falar mais, mas pelo tempo escasso a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado e até a próxima.